Boa noite. Boa noite. A galera tá curtindo hoje. Só esperar mais uns 3 minutinhos aí, a gente já começa aqui. A live rapidinho, vamos fazer para tirar umas dúvidas aí. A galera tem muita dúvida aí. Como é que faz para estar operando melhor, para dar um feeling melhor. E um bate-papo aí. Quem tiver alguma dúvida sobre o método, alguma coisa assim, a gente já mostra aí. Deixei até uma tela aqui aberta na equipe para a gente alinhar isso tudo. Só a Vitória hoje, o Durval. Já pode deixar a dúvida aí, Edvaldo, que aí a galera for entrando aí, eu já vou respondendo aí, para ficar mais fácil. Ó, a galera que for tendo alguma dúvida, pode ir digitando aí no chat que eu tô lendo aqui, eu tô só aceitando as pessoas para entrar e eu já respondo as dúvidas aqui. A gente está gravando também para subir lá no curso essa live, que às vezes pode ser dúvida de outras pessoas que não conseguiram ver hoje. Acho que a gente pode começar aí, e aí a galera que for entrando a gente vai respondendo. Ó, vou começar aqui pelas dúvidas do começo. Então, o Edvaldo aí perguntou: explica melhor a posição das velas, a mais assertiva para o meio-dia. O ponto ideal, a cor da vela anterior ou algo do tipo. Bom, vamos lá, vou mostrar aqui na tela. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela cheia aí? Dá para vocês fixarem ela aqui, ó. Essa tela aqui, que aí vocês vão identificar melhor. Percebi que uma só notícia, um só horário, uma vela enorme. Tá, a gente já vai responder. Vamos lá primeiro aí no Edvaldo. Então, eu vou abrir aqui o indicador. Eu tenho aqui a configuração dele do meio-dia. E eu vou explicar aqui para vocês qual que seria aí um dos possíveis melhores cenários. Ó, já abrindo esse par, se alguém quiser que eu puxe um par ideal, que vocês operaram também, eu puxo aqui para vocês entenderem. Mas vamos lá. A estratégia padrão é o quê? Está na vela inferior, a gente vai fazer aquela compra. Se está na vela superior, a gente vai fazer uma venda. Então, sendo aí bem direto ao ponto, qual que seria o cenário ideal, o cenário mais assertivo? Por exemplo, esse par aqui, ó, no GBP-CHF, ele daria entrada pelo indicador, mas eu não aconselharia essa entrada. Por quê? Agora que vocês vão entender. O mercado, ele nunca só sobe ou nunca só desce. Ele é feito de correções, então ele tem velas que sobem e velas que descem. Ele pode ter uma tendência aí, nesse caso, de baixo, mas mesmo assim o mercado ele nunca só vai cair, ó, como vocês podem ver aqui. Ó. Ele está numa tendência de baixo, mas mesmo assim existem velas positivas aí nesse caso, que funciona como um respiro do mercado. Entendeu? Então o mercado ele sempre vai respirar. Isso é um ciclo. O mercado ele é cíclico, é feito por padrões, e esses padrões sempre tendem a se repetir. Então, assim, qual que seria o melhor cenário ideal para a gente fazer essa operação do meio-dia? O mercado ele está na tendência, ó, igual aqui, ele está na tendência de baixo, certo? Ele veio seguindo essa tendência de baixo. Esta vela aqui, ela foi das 11h55 e essa vela aqui, ela foi das 11h50. Qual que seria o cenário ideal para eu entrar ou não nesse par? Só pelo indicador, esse par já daria entrada. Por quê? Está próximo à linha, como vocês conseguem ver, está bem próximo à linha. Então, só por isso aí daria para você entrar. Mas como que a gente vai afunilar essa entrada para você não entrar em todos os pares, filtrar somente os melhores? Então, o que eu utilizo, o que eu gosto de usar como filtro? A vela anterior, que foi a vela das 11h55, é ideal e imprescindível que essa vela ela continue acompanhando a tendência. Então, como aqui foi uma vela de baixa às 11h50, às 11h55 o cenário ideal seria que essa vela aqui ela fosse uma vela de baixa. E principalmente se ela estivesse tocando na segunda banda. Então, só esse filtro, se você utilizar, você vai descartar. E se tiver 7 pares, você já vai operar em 3 ou vai operar em 2. Só que a sua assertividade ela vai aumentar no longo prazo. Por quê? Quanto mais você afunila uma análise, quanto mais você deixa ela precisa, menos entrada você tem. Porém, maior qualidade nos trades você vai ter. Então, o cenário ideal seria o quê? Essa vela das 11h55, ela sempre tende a continuar a tendência. O cenário ideal é que ela tivesse continuado a tendência, aqui nesse caso, que ela fosse uma vela negativa, uma vela vermelha, para aí, nesse caso, acontecer esse respiro. Lembra que eu falei que o mercado ele é cíclico? Ele respira. Então, ele não vai só cair. Então, o ideal é o quê?
Essa vela, a gente pode considerar que ela já fez esse respiro do mercado antes do meio-dia. Porque esse horário do meio-dia ele é um horário influente que acontece aberturas e fechamentos de bolsa. Então, exatamente nesse horário acontece uma inter-relação no mercado que ele perde um pouco dessa liquidez. Por isso que ele dá esse respiro maior aí nesse caso que vocês veem ao meio-dia. Então, essa vela, o ideal seria que ela fosse vermelha para a gente filtrar essa entrada ainda mais, para a gente poder entrar em uma operação melhor, mais assertiva e com mais qualidade nesse caso. Vocês conseguiram pegar essa visão? Porque o mercado ele tende a respirar. Isso é um padrão, isso é normal. Então, qual que seria o cenário ideal? Que ele respirasse exatamente no horário que acontece essa interseção do meio-dia. Exatamente esse horário que o mercado ele perde um pouco essa liquidez, porque o mercado ele é grandes movimentações de liquidez de bancos. E nesse horário entre uma abertura de uma bolsa e fechamento de ouro, e fechamento de outra, essa liquidez se dissipa. E é nesse caso que a gente tem esse respiro no mercado gerado pelos HFTs. Então, respondendo à dúvida do Edivaldo, o cenário ideal para a gente operar ao meio-dia, se a gente quiser filtrar ainda mais a entrada, é que a vela anterior ao meio-dia, a vela das 11h55, ela siga a tendência que está o mercado principal. Aí, nesse caso, o respiro ele fica mais favorável e se torna mais assertiva essa estratégia. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Percebi que uma só notícia com um só horário, com 3 estrelas, é uma vela enorme. Realmente, porque uma só notícia, o mercado ele não tem uma indecisão. Então, se ela sair verde ou sair vermelha, o mercado ele não tem aquela indecisão de 3 notícias, que às vezes sai 2 de uma cor, uma de outra. Então, o mercado ele tem uma tendência favorável aí nesse caso. Só que nem sempre é tão favorável assim, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. A brecha do meio-dia você opera ao vivo. Eu vou explicar por que eu não mando as causas aí da brecha do meio-dia. Muita gente pede. Mas é porque vocês que já operam, vocês sabem que 1 minuto antes, às vezes 2 minutos, 30 segundos antes, a vela vira muito rápido. Então, às vezes eu mando ali os pares que eu estou olhando, o que já aconteceu no grupo, aquela última vez que eu mandei. Eu mandei os pares que eu estava olhando, alguém entrou nesses pares, só que já não era mais operável, porque eu mandei 3 minutos antes, faltando 1 minuto, a vela já virou. Se ela já virou, já não é um par que dá para operar, e às vezes não dá tempo de eu mandar para falar, ó, galera, não opera. Então eu prefiro não dar essa call no grupo do meio-dia para evitar essa operação, que às vezes vocês vão criar esse viés. Eu falo assim, ó, o Matheus vai entrar nesse aí, eu vou entrar nesse. Só que aí vocês vão com esse viés na cabeça, eu não gosto de criar esse viés. O mercado ele é simples. Então, assim, muitas vezes eu não passo essa call do meio-dia, justamente para não criar esse viés aí em vocês, que às vezes eu passo a vela, 1 minuto depois a vela já muda de posição, já não é para entrar e não dá mais tempo de eu passar. Aí se toma loss, a culpa vem tudo de mim, né? A avaliação das notícias demora uns 30 segundos para aparecer no Invest. João, realmente isso aí é uma coisa que está pecando muito. Vocês vão ver no longo do prazo, a gente tem todo esse parâmetro que a gente mais perde por conta do delay, quando a gente perde nessa análise do Trade News, do que realmente pela análise. Ela é tão efetiva que a gente toma mais loss por conta do delay que a gente tem do que realmente pela análise. E isso é uma coisa, infelizmente, que não dá para mudar. Existe o delay da corretora e o delay da Invest. Às vezes vai sair primeiro para mim e não vai sair para você, como alguns dias vai sair primeiro para você e não vai sair para mim. O próprio servidor da Invest está muito ruim esses tempos. Não era assim, o ano passado era muito bom, saía na hora rapidinho. Esse ano está mudando bastante. Mas eu mandei uma carta lá para eles, um e-mail. Eles falaram que estão atualizando o sistema e tudo mais, então pode ser que melhore aí futuramente, sim. Deixa eu ver a dúvida da Gisele. Eu espero na brecha do meio-dia chegar no máximo da banda de Bollinger, mas tem pessoas pegando bem abaixo dos bandos, parece que está dando certo. Será sorte deles? Ó, vou até mostrar aqui no gráfico, como esse exemplo aqui, ó. Essa vela aqui, você viu que ela fechou acima aí da primeira banda, e mesmo assim deu positivo. Isso acontece porque, igual eu falei, o horário de meio-dia ele perde um pouco da liquidez, então ele fica favorável às operações nessa hora. Infelizmente, eu não tenho controle de onde que todo mundo está entrando. O que eu tento é passar uma visão do lugar mais preciso que você pode entrar. Mas, realmente, tem gente que entra no meio da banda, tem gente que entra sem estar encostando na banda e ganha. Às vezes é um pouco de sorte, sim, muito alinhado também a esse horário, com essa técnica dá positivo, mas aí você entra naquela questão do longo prazo. E no longo prazo, você acha que essa pessoa mais vai perder ou mais vai ganhar? Então, o ideal é seguir esse filtro à risca.
Vai ter dias que eu nem opero o meio-dia, porque no meu filtro não faz sentido. E é isso que me faz, às vezes, ser vitorioso no longo prazo. Porque eu não preciso ficar operando todos os dias e pegar milhares de operação. Igual um dia de hoje que a gente fez 12-0, é um dia desse que você precisa para sair a semana positiva. Entendeu? Então aí entra a questão de você adaptar com o método, ter o seu perfil alinhado e entrar principalmente no gerenciamento. Vamos lá, se tem mais alguma outra dúvida. É normal isso demorar uns 30 segundos. Como eu já falei, não é tão normal assim. Às vezes tem muita interrupção de internet, às vezes tem um delay também da plataforma. Então, o que eu aconselho nesse caso? Já fica até gravado aqui para quem está entrando. Se a notícia ela explodir muito, eu vou dar até um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar um par com esse DJPY, quem está conseguindo acompanhar no gráfico. Ó, vamos lá para o horário. Acho que foi... Se bem que hoje todas deu vela cheia, né? Mas vamos supor aí, ó, essa vela das 11. Se deu 11 horas, não saiu na sua invest, aí entra o feeling do mercado, né? Quanto mais tempo você vai ter operando, mais você vai adquirir esse feeling. Esse feeling ele não é ensinado, ele é um sentimento de tempo de tela que você opera. Então, a notícia saiu 11 horas e a vela despencou para baixo. Você viu a vela despencar, a vela está lá embaixo. E não saiu na invest o resultado. O que vai acontecer? Não é ideal você pegar essa operação lá embaixo. Por quê? A gente imagina a vela desse tamanho, às vezes a gente quer pegar aqui embaixo porque ela explodiu. Matheus, multa todo mundo, a hora que for para abrir você abre, porque tem gente com o microfone aberto e fala junto com você, acaba atrapalhando um pouquinho, você desculpa, tá? Não, imagina, eu vou tentar mutar, o problema é muita gente aí para mutar, né? Não, mas eu acho que tem um comando, você deixa só os roster e você. Eu não sei te ensinar, peço perdão. Então, deixa eu ver. Eu deixo que o pessoal usa. Organizadores. Ativar microfone, deixa eu ver. Aí, rapaz, eu não consegui não, mas vamos tocando assim, se alguém falar, eu tento mutar aqui, vendo aqui. Então, ó, como exemplo que eu estava dando aí das notícias da 11 horas, quando ela já estoura, galera, aí entra muito o feeling do mercado. Você viu que a vela está lá embaixo. Você prefere fazer essa operação lá embaixo? Olha o risco que você vai percorrer. Ó, vou dar um exemplo aqui no gráfico para vocês entenderem melhor. Ó, você prefere fazer essa operação aqui em cima, aqui no meio, ou você prefere fazer ela lá embaixo? Então, quando acontece isso, acontece comigo também. Às vezes a vela explode, da minha invest não sai, o que eu faço? Duas opções. Eu não opero essa notícia porque eu evito de tomar um loja desnecessário entrando nesse ponto muito abaixo do que o mercado já está. Então, pensa, esse tamanho de vela que deu às 11 horas, se entrar lá embaixo, é muito ruim, porque qualquer retração do mercado você vai tomar um delay ou vai tomar um loss. E aí o loss ele não vai ser pela notícia, vai ser porque você entrou atrasado, entendeu? Então, o que muitas vezes eu faço? Se explodiu muito e a Investing demorou mais de 30 segundos para sair a notícia, eu não entro. Demorou mais de 30, eu não entro. Até 10 segundos a gente dá uma relevada. Aí o que eu faço? A vela, ela tende a respirar. Vou colocar até aqui em 1 minuto para vocês verem como que vai sobressair. Ó, vou até mostrar aqui ao vivo o que acontece. Então, essa vela aqui foi a vela de 1 minuto. Eu vou até tirar os indicadores para ficar mais limpo aqui o gráfico. Ó, então, essa vela aqui, ela foi a vela de 1 minuto. O que aconteceu? A vela despencou no horário das 11 horas. E o que aconteceu nesse exato minuto? A vela respirou. Aí, nesse respiro, você pode fazer a venda conforme o Trade News indicou, que era a venda. Você pode fazer essa venda e você entra numa posição bem melhor do que você estava. Então, se a gente marcar ali aqui, ó, na hora da explosão, se você tivesse entrado, você teria entrado mais ou menos aqui embaixo. Vamos pôr mais ou menos aqui embaixo. E aí, se você espera essa vela respirar um pouco, você pode ver que o respiro dela, geralmente, às vezes é 50% da vela. Então, como que eu vejo esse respiro? Vai um insight aí. Pega uma Fibonacci. Vocês pegam a Fibonacci e vai traçar da onde ela estourou para onde ela está começando a respirar, para você ver o tamanho da vela e ver essa questão aí dela chegar nesse respiro. Então, vou ensinar aqui para vocês agora. Deu até uma travada aqui a tela, acho que é porque está gravando. Eita. Só um minutinho. Vai lá, beleza. Ó, vocês podem ver que eu respiro, ó. Ela bateu exatamente 50% do potencial da vela. Então a vela despencou e ela respirou 50% dela.
Nesses 50% dela, aí você vai fazer a venda. Porque você não vai fazer uma operação desnecessária lá embaixo, com risco de tomar o delay. Então, vou até voltar aqui para 5 minutos para vocês verem. Então, você fez essa operação aqui, por exemplo, nesse respiro da venda. Se você tomar loss, acontece. Só que qual é a maior chance de você tomar loss? De você entrar aqui embaixo ou de você entrar aqui no respiro da vela? Você pode ver que o mercado ele despencou depois. Então ele faz muito esse movimento quando a vela estoura. Ele dá esse estouro e respira. E nesse respiro você pode entrar de novo ou você fica de fora, não tem problema. Não operar também é operar. É isso que vocês têm que entender. Não precisa pegar todas as operações, não precisa pegar qualquer deslize sobre isso. Igual um dia que acontece de ser muito bom, igual hoje, você faz a semana inteira. E aí o resto você só vai defendendo as posições. Então, ó, ela respirou 50%, eu vou botar aqui em 5 minutos de volta para vocês verem. Então, vocês podem ver a vela de 5 minutos. Em 1 minuto, ela estourou para baixo. O risco de vocês pegarem aqui era muito grande, porque o estouro da notícia faz isso. A gente atrasa para a gente, mas para os bancos não. Os bancos têm os robôs, têm os próprios sistemas para lerem essa notícia. Só que quando acontece esse estouro, o mercado ele dá uma respirada. E é nesse respiro que você vai entrar de novo a favor. Se não der para entrar, se o mercado for embora, acontece. Pelo menos você não entrou numa má posição e evitou o risco de tomar o loss. Então pensa, se você espera respirar e entra a favor, a chance ainda de você ser mais assertivo é maior. E mesmo que não seja, a chance de você tomar menos loss é maior ainda. Então a gente sempre tem que ter qualidade nos trades e pensar em perder menos, mas quando ganhar, a gente ganhar mais. Aí entra também as questões do gerenciamento. Deixa eu ver outra dúvida aqui. Até perdi onde que eu estava aqui. Esperar a brecha do meio-dia. É normal demorar mais de 30 segundos? Sim, no caso ideal seria acompanhar a vela tendência, certo? Por isso não dá para operar notícia pelo celular. Eu não aconselho operar pelo celular, porque até você abrir, investe no celular e abrir aqui, a vela já despicou. Então, você pode até fazer o seguinte, abrir a investe no computador e operar pelo celular, porque você está vendo ali em momentâneo, né? Agora, se abrir no celular para operar também no celular, não dá tempo. A vela já vai deslizar. E igual eu falei, vocês vão perder a maioria pelo delay do que realmente pela estratégia. Vocês podem ver que raramente dá errado o sinal. Loss é normal acontecer. Só que a gente vai ter mais loss pelo delay, justamente por isso que eu falei da vela estourar, demorada investe, então outros fatores do que realmente a notícia sair vermelha e a vela for verde. Acontece, só que vai ser menos do que o delay que a gente vai tomar. Quando a notícia sai na cor preta, ou seja, não verde, não vermelha, nesse caso não faz nada. Se a notícia sair preta, é uma notícia, eu não sei se vocês já acompanham há muito tempo e tal, mas vocês podem perceber que às vezes sai uma notícia, uma verde e uma vermelha. Vocês veem que o mercado ele fica doido, ele não tem direção. Então o mercado ele precisa ter uma direção para os bancos comprarem ou venderem, né, as operações das moedas, né? Quando sai uma de cada cor, o mercado ele fica sem direção, então ele fica doido. A mesma coisa quando sai preta, quando não tem resultado, você pode ver que o volume diminui, os candles ele ficam com mais pavios, entendeu? O mercado ele fica um pouco mais agressivo no sentido de não ser direcional. Então saiu preta, não opera. Teria alguma opção alternativa para investe? Até existe uma opção, eu acho que a Bloomberg ela tem esse calendário econômico, só que é pago e é muito caro. Então vamos falar assim, mostra a mesma coisa que investe, é pouco, se não der dele, é muito pouco diferente dele. E realmente eu já pesquisei todos, eu já utilizei todos. E a Invest, mesmo sendo gratuita, ela é a melhor. Vamos falar assim, das gratuitas não sendo pagas, ela é a melhor. Eu utilizo ela também. E igual eu falei, o delay está acontecendo faz pouco tempo, não é muito tempo que está tendo esse delay. Mandei já uns e-mails, eles falaram que era por conta do sistema, que estão atualizando e tudo mais. Então a gente espera que eles melhorem essa velocidade aí. Tanto faz a vela tocar a banda de baixo ou a banda de cima na brecha? Não. Quanto mais inferior ela tiver, vou até abrir aqui novamente. Quanto mais na extremidade ela tiver, mais assertivo vai ser essa entrada. Então vamos puxar aqui o meio-dia. Olha lá, por exemplo, a vela das 11h50, que seria essa vela, ela estava passando a segunda banda, e você pode ver que a das 11h55 ela já foi o respiro. Foi até que eu falei que era o filtro, que se essa vela fosse negativa, a próxima vela, a porcentagem de acerto dela seria maior, justamente por esse respiro. Então, quanto mais inferior tiver nas bandas, você pode entrar. Vai ter dias que não vai ter pares que vai estar tocando a segunda banda, que vai estar tocando só a primeira. Você vai poder entrar também. Só que quanto mais inferior ou mais superior tiver, mais assertivo e maior qualidade vai ter o seu trade. Ontem, no caso, a gente não operou meio-dia. Exato. Ontem não teve operação no meio-dia.
e a gente não perdeu dinheiro. Ganhou tudo hoje e ontem deixou de perder. Então é esse feeling, é esse gerenciamento que a gente quer ter. A gente que está operando no começo, eu sei o que é que vocês já passaram, eu já passei por tudo. No começo a gente quer operar, a gente quer ganhar mais e tudo mais, mas conforme os anos vão passando, vocês vão vendo que menos operação é mais no trade. É menos exposto ao risco do mercado, você ficar todo dia em frente à tela, menos operações com mais qualidades, a maior chance de você ficar saudável mentalmente é maior. Então, o trade, ele é 3 pilares, ele é o gerenciamento, o psicológico, que é o mindset, e a estratégia. Esses 3, eles têm que estar alinhados e andado à risca, para que você, no longo prazo, consiga ganhar. Porque, às vezes, a estratégia vocês já têm, vocês já viram, já está validada. Eu faço isso há 6 anos, eu só opero isso, eu só faço isso há 6 anos. Eu não traço suporte de resistência, não traço LTA, não traço LTB, faço isso há 6 anos. E a partir do momento que eu segui só isso, alinhei a um gerenciamento bom e alinhei minha mente, que eu sei que isso funciona, eu vejo funcionar, você para de fechar negativo o mês. Você entende que a estratégia vocês têm. Vocês têm que alinhar agora, é o psicológico de vocês para seguir isso à risca, para evitar outros ruídos do mercado e seguir um gerenciamento. Saber que os dias de loss podem vir, mas que no longo prazo você nunca vai perder. Bom, até hoje, nos 6 anos, nunca fechei um mês negativo seguindo somente essa estratégia. Então, assim, aí varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de ficar o dia inteiro operando na frente da tela. Eu já prefiro, às vezes, fazer uma entrada, bater a meta, sair do mercado e me poupar desse psicológico. O ideal é entrar só no toque da segunda banda? Ó, a segunda banda, igual eu falei, ela é a mais efetiva. Se tiver 5 pares de moeda e 3 estiver trocando a segunda banda, eu prefiro entrar nos 3 que estão tocando a segunda do que entrar nos 5 que estão tocando a primeira, por exemplo. Tinha te falado dele aí, estava 1 minuto e 15 segundos essa semana. Está 30 e 45 segundos, poucas vezes 1 minuto. É igual eu falei, se der o delay 30 segundos para mais, não entra, porque o mercado já vai ter andado. Às vezes não sai no Invest, mas para os bancos essa notícia vai sair na hora. Então, o ideal é sair na hora para você entrar ou esperar aquele respiro no mercado para você conseguir pegar a favor do respiro. Se demorar muito e a vela for embora, não pega. É melhor do que você operar lá embaixo ou lá em cima, pegando uma operação muito ruim e tomar loss à toa. Porque aí você vai ver que a notícia foi positiva, o resultado da vela foi positivo, mas você perdeu porque você pegou lá em cima, foi teimoso. Então, nem sempre vai dar para você realmente operar todas as notícias ou todas as operações. E é isso que entra a mentalidade depois do trader que vira a chave, né? Estou com dificuldades para usar o Invest. Pode fazer a pergunta aí que eu tento responder essa dificuldade sua. Sobre o módulo de retração, eu vou subir esse final de semana. É que está muito corrido e também tem um fator que é o seguinte: se eu explicar para vocês a retração sem vocês terem entendido muito bem a explosão, vocês vão se confundir. Porque eu não posso nem dar os insights, senão vocês vão ficar doidos. Mas toda notícia ela é uma notícia operável. Só existe um jeito certo de você operar ela. Mas primeiro você tem que pegar a base de uma coisa para conseguir passar para o próximo stage. Que essa de retração, cara, ela é forte. Só que você tem que pegar muito bem a explosão, porque senão você não vai pegar os insights da retração, que envolve outros fatores externos. A famosa proteção também, eu uso bastante a proteção, porque quando às vezes eu perco pouco e quando eu ganho muito. Minha proteção basicamente é essa. Já perdi muito seguindo sala de sinal. Eu nem chamo isso de uma sala de sinal, é uma análise econômica aí do mercado, né? Você pode ensinar a gente a fazer análise no Invest? Bom, no Invest é só abrir a tela do Invest, assim que sair a notícia, no caso, você vai comprar, você vai vender, seguindo ali a regrinha das cores. Isso mastigado e facilitado, mas existe uma série de coisas para você olhar para trás para saber se realmente aquilo é operável ou não. Mas está melhor para eu operar com esse delay agora. E uma vela lenta que não explode tanto pode dar bom operando com delay de 30 segundos. Ó, se o mercado ele ficar parado ali até a notícia sair, mesmo que seja 30 segundos, você vê que é uma vela que não está movimentada, mas quanto mais próximo da entrada dela, é melhor. Vou fazer outro insight aqui das velas para vocês entenderem. Eu vou aqui para o gráfico, quem quiser abrir o gráfico aí. Ó, a vela, ela não é composta por cor. Então, não é porque está verde que ela vai subir ou porque está vermelha que ela vai descer. Aqui, ó, independente de qualquer cor que eu colocar, eu vou saber se é uma vela de alta ou de baixa. Ela é composta pela abertura e fechamento. Então, a vela de baixa, ela sempre vai abrir em cima e fechar embaixo.
E a vela de alta, ela sempre vai abrir embaixo e fechar em cima. É isso que vocês têm que entender. Peraí, tem alguém me ligando aqui. É isso que vocês têm que entender. Então, assim, quanto mais próximo da abertura da vela e a notícia não estourar, você pode fazer a entrada normal. Agora, se ela está longe da abertura da vela, por exemplo, essa vela abriu aqui. Se a notícia está aqui, mesmo que não seja um estouro, ó, aqui é uma vela comum, não está uma vela estourada, mas está longe da entrada inicial. Às vezes, esse fator, essa distância, é o suficiente para você ganhar ou perder. Entendeu? Então, assim, se sair muito da abertura da vela, eu não aconselho entrar. Se tiver mais próximo aqui da abertura, pode entrar, pode arriscar sim. Ó, tem que pegar esse feeling aí da abertura e fechamento da vela, que não é por cor. Qualquer vela aqui que vocês me falam, eu vou saber se é de alta ou de baixa, por exemplo. Ó, essa vela aqui, ela vai ser de baixa. Agora eu vou pintar novamente para vocês conferirem nesse caso. Então, a abertura que eu falo é mais próximo dela, para você poder pegar mesmo com o delay. Você recomenda fazer entrada com quantos por cento da banca? Assim, estou dizendo por por isso queria seguir suas notícias. Aí depende muito do seu gerenciamento. Eu vou falar uma coisa importante. Eu não tenho gerenciamento, mas porque eu tenho muito tempo de mercado e já desenvolvi um psicológico para aguentar umas percas grandes ou uns ganhos grandes no dia. Então, para mim, eu não tenho um gerenciamento fixo para seguir. Eu não fico somente naquela coisa. Por quê? Igual num dia de hoje. Às vezes você pegou 2 notícias e saiu do mercado, sendo que teve mais 3 que deu positivo. Então, o que eu faço? O dia que eu vejo que eu estou perdendo, eu sempre perco pouco. E o dia que eu vejo que dá para eu ganhar, eu sempre ganho muito. Esse é o melhor gerenciamento. Mas para quem está começando, eu sugiro sim você ter um gerenciamento à risca para seguir até você ir se moldando. Aí você fala entrar com quantos por cento da banca? Eu vou te voltar com uma outra pergunta, vale aí para todo mundo também, que é o seguinte: quando que você passou de entrada de R$2 para R$10? Às vezes nem você mesmo sabe explicar quando que você aumentou sua mão de 2 para 10 ou de 10 para 100. É um processo tão natural, você vai pegando a confiança para se aumentando a entrada. Então, às vezes eu falo para você, ó, entra com 10%. Às vezes para você é muito, às vezes para mim é pouco. Então, é difícil eu regrar um gerenciamento específico para você. Mas, nesse caso, tem vários fatores. Você tem que ver quanto que você deseja ganhar, quanto que você pode perder, quanto que você quer alocar isso de capital de giro, de investimento. Eu levo isso como se fosse uma empresa. Então, eu tenho caixa de giro, eu tenho caixa de investimento, eu tenho o Prolabore meu. Então, não é tudo que eu ganho que sai para o meu bolso. Eu vou gerindo isso como se fosse um negócio mesmo, porque é algo profissional, você tem que se profissionalizar naquilo que você faz. Então, assim, é difícil eu te falar um gerenciamento à risca, falar assim, ó, você tem R$1.000, entra com 100, entra com 50. A gente tem que entender o seu perfil para a gente ir moldando o que fica melhor para você. Só que ao longo do prazo, você mesmo vai se achar em algum gerenciamento, você mesmo vai se achar em algum negócio. Igual eu falei, você mesmo não sabe, às vezes, quando saiu de 10 para 50. Isso é com base na confiança, é com base no tempo de mercado. Então, às vezes, eu te sugiro uma mão muito grande, que é pesada. Eu sei que, às vezes, dá até dor de barriga quando a gente opera uma mão pesada. Eu sei, eu já passei por isso. Então, assim, é difícil eu falar isso num gerenciamento preciso. Eu vou subir umas aulas de gerenciamento, onde eu vou dar vários segmentos de gerenciamento. Eu vou dar um gerenciamento até que a pessoa pode começar no X, no Y, no Z, dependendo de cada categoria, quanto a pessoa tem de dinheiro, quanto ela tem para gastar. Então, vai depender bastante. Quando vai ter operação, quando vai ter um treinamento só de proteção de operação? Eu vou subir lá, Durval, esse treinamento sim. Eu estou devendo bastante aula, peço até desculpa para vocês. É porque eu gosto de gravar aula operando. Então, se eu não estou operando ao vivo, não tem por que eu gravar uma coisa que já aconteceu. É a mesma coisa de eu abrir o gráfico aqui para vocês e mostrar. Fala assim, ó, essa aqui deu boa, essa aqui deu ruim, essa aqui não sei o quê, essa aqui não sei o quê, mas eu não operei, entendeu? Eu não tive o sentimento daquele negócio. Agora, eu opero todas as operações, vocês vêem no grupo, eu estou sempre acompanhando lá, estou sempre operando, mandando os resultados também. Então, eu gravo as aulas quando eu estou operando ao vivo, porque eu gosto de mostrar realmente aquilo que eu estou fazendo. Nada com o gráfico parado e já feito. Porque é muito fácil eu pegar aqui e falar, ó, aqui dava gain, mas não operei, não tive aquele sentimento do trade. Então, para eu gravar essas aulas, eu gosto de gravar elas ao vivo. Estou devendo, vou começar a gravar. E aí eu vou subir mais aulas lá para vocês também, de gerenciamento, de proteção. Você só opera notícias ou opera OB também? Assim,
OB são opções binárias. Essas opções binárias são opções de pares de moeda. Então, é a discrepância de um preço de um ativo para o outro. É quanto você paga de dólar para uma moeda do iene, ou quanto você paga de iene para uma moeda de dólar. OB é o nome de opções binárias, né? Agora, eu opero em OB somente as notícias e somente o meio-dia. Não opero